Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. O epígrafe deste texto diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso, porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Pai, graças te dou por esta palavra. Peço ao Senhor que venha revelar a tua palavra, a intenção do Senhor para cada pessoa que está neste momento ouvindo esta mensagem das Santas Escrituras Sagradas. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que venha, meu Deus, falar ao meu coração, ao coração de cada um de nós. Você já parou para pensar na situação desta mulher, uma viúva, pobre, endividada, que estava passando uma fase da vida que nenhum de nós queremos passar? Ela havia perdido seu esposo e havia agora entrado em um cativeiro de dívidas. Ela entrou em um período em que a perca, o sofrimento, parecia-lhe constante, porque acabara de perder um esposo, agora já estava quase perdendo seus filhos. Nós sabemos que a dificuldade, ela vem, mas junto com a dificuldade, junto com a adversidade, também sempre Deus tem uma porta de escape. Eu estou falando da questão de meios que Deus usa para quebrar sentenças, para mudar situações. Essa mulher sabia as origens da sua fé, a origem da fé do seu esposo, o relacionamento que o seu esposo tinha com Eliseu, né? Ele é filho dos profetas, né? Que ele temia ao Senhor. Entendamos uma coisa: essa mulher, ela foi em busca do seu milagre junto a uma autoridade espiritual. Mas para que isso acontecesse, primeiro ela teve que reconhecer essa autoridade espiritual. Porque se nós não reconhecemos as autoridades espirituais, ao qual o profeta Eliseu foi levantado, ungido pelo profeta Elias, para assumir o lugar de Elias, ela não teria encontrado solução para interromper este ciclo de morte e destruição na vida dela. Ela não aceitou a situação e ela soube exatamente o que fazer. Eu e você muitas vezes nos encontramos nestes momentos difíceis da vida. Saiba, meu querido, que nenhuma autoridade
que existe no mundo, eclesiástico, físico, em qualquer área da nossa existência, toda autoridade procede de Deus. E você, quando se encontra em situações como essas, você precisa reconhecer as autoridades que Deus tem colocado na sua vida, o seu pastor, o seu líder, uma autoridade autêntica levantada por Deus. Porque este homem ou esta mulher, ele tem a chave dada por Deus para virar a chave da sua vida, para mudar a situação da sua vida, para interromper o ciclo de morte, o ciclo de destruição, o ciclo de perca. Deus constitui autoridades, e não é à toa que Deus te colocou próximo a essas autoridades. A questão é que muitas pessoas não reconhecem as autoridades, elas acham que podem vencer pela força do seu próprio braço. É claro que Deus também te ouve, é claro que Deus também trabalha por você, ouve as suas orações. Nós estamos aqui para falar sobre isso, mas estamos falando de pessoas que Deus levantou dentro dos 5 ministérios, que é a posição no corpo de Cristo, para fazer com que o bom andamento da obra de Deus e o corpo de Cristo, que somos todos nós os cristãos, ele vá bem. Então nós observamos aqui uma autoridade espiritual intervindo em um fato físico que aquela mulher estava sofrendo. Então, de maneira alguma, você pode ficar sem uma cobertura espiritual, sem reconhecer uma autoridade. Fala-se muito hoje em desigrejados, fala-se muito hoje em pessoas que não têm igreja, que quer congregar em casa. Isso, para mim, não faz sentido nenhum, porque a Bíblia nos orienta a nós estarmos sujeitos às autoridades, a orarmos pelas autoridades constituídas. Não é somente as autoridades seculares, do poder executivo, legislativo ou judiciário. Estamos falando da igreja de Cristo, estamos falando de a igreja que recebeu, as autoridades que receberam de Deus o distribuir dos despojos que o profeta Isaías profetizou. Ele disse que o Messias, ele iria distribuir os despojos. O Senhor Jesus marcou o encontro com seus discípulos lá na Galileia, aproximadamente ali 130 quilômetros da onde ele havia sido morto e ali sepultado. Ele disse para que eles fossem para a Galileia, e ali na Galileia o Senhor disse para eles, ali no capítulo 28, versículo 19 do livro de Mateus, e também no capítulo 16, versículo 15 de Marcos, está dizendo que eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora, vocês, meus discípulos, vocês, autoridades constituídas por mim, podem ir, expulsar os demônios, curar as enfermidades, falar novas línguas. Essa autoridade que me foi dada no céu e na terra, agora eu distribuo os despojos. Lembra que Isaías disse isso? Eu distribuo os despojos com a igreja. Então, a igreja, ela é a maior autoridade na face da terra. A igreja hoje é o sacerdócio real de Deus na terra. As autoridades, a igreja hoje, ela tem esse poder nas mãos. E quando você reconhecer essas autoridades, quando você for em busca dessas autoridades, quando você expor para essas autoridades as situações da sua vida, uma autoridade em que você confia, como aquela mulher confiava, você vê que através da palavra profética do profeta Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, a vida daquela mulher mudou totalmente, financeiramente, familiarmente. Nós observamos ali a família trabalhando unida, se movendo no profético, através da atitude daquela mulher. Então, o que eu quero trazer para você? Eu quero trazer esse entendimento, que nós somos limitados, mas existem autoridades espirituais que podem romper com esses limites das nossas vidas, das suas vidas.
percebamos que agora, mesmo depois de abençoada, ela vai até a autoridade, o profeta, o pastor dela, para pedir direção. E ele entrega as direções para ela. Pode vender, pode viver do resto, pode viver a sua vida sossegada. Tudo através de uma atitude. Então não fique aceitando as derrotas, aceitando os fracassos. Não. Sempre por trás de uma situação tem uma força maligna contrária ali, tentando acabar com a sua vida, tentando destruir. E se algo é espiritual, só uma autoridade espiritual poderá te dar a direção de Deus para que você venha colocar um ponto final nessa situação. Então essa palavra de Deus que Deus colocou no meu coração aqui neste dia, e eu peço ao Senhor que venha abrir o seu entendimento para entender que primeiro é o espiritual, depois o físico, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Então a vontade de Deus, ela precisa estar alinhada em nós, como diz Mateus capítulo 6, versículo 9. Eu quero orar com você. Pai, abençoe esta pessoa que ouviu esta palavra, para que lhes abra o entendimento e eles tenham uma inteligência espiritual agora para entender que eles precisam estar sob uma autoridade, debaixo de autoridade. Pai, que o sangue de Jesus dê aos teus filhos para compreenderem o poder dos 5 ministérios, apostólico, profético, evangelístico, o pastoral e o de mestre, Senhor. Pai, o sangue de Jesus tem poder sobre esta vida que está me ouvindo agora. O sangue de Jesus tem poder sobre esta família. Pai, ajude-os a encontrar e a reconhecer as autoridades espirituais, o pastor deles, para que eles possam, meu Deus, ir aonde os limites lhes impõem dificuldades de romper e de avançar. Não deixe eles aceitarem, Senhor, a perca, não deixe eles viverem esse ciclo de fracasso e de morte. Pai, em nome de Jesus, eu oro e creio que a tua palavra é viva e eficaz para fazer na vida de cada um que vai ouvir esse vídeo agora milagres, milagres incontáveis. Em nome de Yeshua, eu te abençoo. Deus abençoe a todos, paz a todos, em nome de Jesus. Seja abençoado agora com esta palavra de Deus.